Olá, aqui é a Lana. Segue mais um Dica Manipule. Nesse quadro eu falo tudo sobre manipulação, formulação de cosméticos, medicamentos e suplementos. E hoje nós vamos falar sobre formas transdérmicas. Então, se você quer aprender tudo sobre as formas transdérmicas, vem comigo, fica até o final que você vai saber, você vai ter várias dicas aqui para manipular produtos transdérmicos, ok? Antes de iniciar essa aula, queria falar para você se inscrever aqui no nosso canal se você ainda não está inscrito, tá? E se você gostar desse vídeo, se agregar aí na tua rotina, no teu dia a dia, tá? Ou você que não é da área ainda, se você achar interessante, deixa aqui o teu like e o teu comentário, os teus feedbacks. O teu feedback é muito importante, tá? Para a gente manter aqui esse canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Então, como de praxe, né? Eu vou iniciar aqui a apresentação dos slides. Hoje, especificamente, a nossa aula não vai ser gravada por problemas técnicos, mas claro que não vou deixar de colocar aqui o conteúdo para vocês, né? O Dica Manipule, se você é novo, ocorre todas as quartas-feiras, normalmente às quartas-feiras. Hoje, por exemplo, né, a gente está colocando em outro dia, mas o importante é que estamos aqui, né, seguindo aí com o nosso propósito de contribuir, né, com o seu conhecimento e levá-lo à aplicação, tá? Pessoal, os produtos transdérmicos, né, eles são produtos que não são, eu diria que eles não são tão convencionais, tá? Se você me falar, Lana, é toda farmácia que trabalha com fórmulas transdérmicas? Não, eu diria que não é toda farmácia que trabalha com formulações transdérmicas, mas se você é uma dessas farmácias que não trabalha com formulações transdérmicas, você está perdendo tempo e dinheiro, tá? Porque são formas que dá sim para você trabalhar, certo? Assim, são formas que eu vou colocar. Você vai ver o quanto de vantagens tem de se trabalhar com formulações transdérmicas. A gente consegue trabalhar com várias aplicações, tá? E finalidades. Então, vem comigo, tá? Que eu vou te ajudar a trabalhar com esse tipo de formulação. E o que é um produto transdérmico, pessoal? É um produto de administração tópica, tá? Na qual o fármaco é carreado, pessoal. O fármaco, ele é carreado. Só um momentinho aqui. O fármaco é carreado, tá? E difundido nas camadas da pele, atingindo a circulação sistêmica e se distribuindo pelos tecidos até alcançar o seu sítio de ação. Então, o fármaco, ele é liberado no nosso tecido cutâneo, tá? E atinge as camadas mais profundas da pele, certo? Estrategicamente, né, estrategicamente, ele vai conter substâncias que vão carreá-lo, tá? Vou falar um pouco mais na frente sobre isso, tá? Que são os carreadores. E dependendo da formulação, você pode trabalhar com várias estratégias, certo? Existem as mais convencionais, hoje mais convencionais são os lipossomas, e eu vou estar falando um pouquinho mais na frente. E quando se fala em produtos transdérmicos, tem duas modalidades, tá? Existe os adesivos, esses são os menos convencionais. Sim, existem farmácias hoje que trabalham com adesivos, mas que são os patches transdérmicos, mas você tem que ter, é um pouquinho mais desafiador, digamos assim, no sentido de estudar a liberação desse fármaco, tá? E temos os veículos onde nós vamos incorporar
o ativo. E esses veículos, pessoal, eles podem ter várias formas farmacêuticas, né? Como loções, cremes, pomadas e géis, né? Contanto que tenham estruturas que carreguem, né? Que contribuam com a permeação cutânea, tá? Ok? Ou são os permeadores transcutâneos, na verdade, ok? Então, independente se for loção, gel, pomada, o creme, o ativo eu preciso garantir que esse ativo ele atravesse, tá, a nossa pele, ele atinja camadas mais profundas da nossa pele, tá? De forma a garantir a permeação e atingir a microcirculação, tá? Ou seja, nós temos que garantir a via sistêmica, certo? Ele tem que. Essa é a única forma que a aplicação é tópica e eu vou ter uma ação sistêmica, ok? Então, normalmente, né, convencionalmente falando, quando eu tenho uma aplicação tópica, tá? A ação vai ser local, a via transdérmica não, certo? A forma transdérmica, eu vou ter a aplicação tópica e uma ação sistêmica do ativo, ou seja, ele vai atingir a circulação até vai para a circulação sanguínea até atingir o seu sítio de ação, certo? No caso, o fármaco. Tudo bem, pessoal? Ok? Tá claro para você? Então, eu tenho os adesivos e outras formas onde eu vou trabalhar com aplicação tópica, né? E o ativo vai atravessar a minha pele, atingindo a circulação sanguínea, tá? Até o sítio de ação, ok? Quando manipular transdérmicos, pessoal? Quando eu quiser trabalhar formulações anti-inflamatórias e analgésicas, tratamentos de neuropatias, antieméticos, como por exemplo, para pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, tá? Tratamento de incontinência urinária, reposição hormonal e uso veterinário. Normalmente, né, o mais comum é a hormonioterapia, né? Muito comum, né, você trabalhar com testosterona, né? E outros hormônios via transdérmica, né? Entretanto, pessoal, dá sim para você trabalhar outras soluções, né? Uma formulação super convencional, por exemplo, é o gel transdérmico de piroxicam, tá? Com certeza, se você é de farmácia por manipulação, possivelmente você trabalha ou já chegou receituário com essa prescrição, né? Com anti-inflamatórios também é muito interessante, porque justamente porque uma das vantagens, né, a principal característica das formulações transdérmicas é não passar pelo metabolismo de primeira passagem, ou seja, esse produto ele não é ingerido, né? E isso é muito bom porque é muito favorável, inclusive, para os anti-inflamatórios, né? Principalmente quando eu falo dos AINES, né? A gente sabe que ele pode sim trazer, né, malefícios, né, reações adversas, pode comprometer, pode agredir o trato gastrointestinal, né? Então, quando eu trabalho a via transdérmica, né, a forma transdérmica, esse ativo ele não vai passar pelo trato gastrointestinal e também não vai sofrer o metabolismo de primeira passagem. A gente sabe que quando aquele ativo sofre o metabolismo de primeira passagem, né? Ele é metabolizado, por exemplo, no fígado, né? Eu posso, inclusive, perder a atividade daquele ativo,
tá? A testosterona é um exemplo dele, né? Então, se a testosterona via oral, né? Estudos comprovam que a testosterona via transdérmica, né? Na forma transdérmica tem uma efetividade muito maior, uma biodisponibilidade muito maior, tá? Quando comparada à testosterona via oral, certo? Não que não seja possível você trabalhar com testosterona via oral, em cápsula, mas é muito mais interessante você trabalhar com via transdérmica, certo? Entre outros hormônios, tá? Então, justamente por isso que justamente por esses são 5 fatores, esses são os 5 principais fatores que eu sugiro, né, que você deve produzir formas transdérmicas, tá? Liberação gradual e constante dos ativos, redução de efeitos colaterais, evita a metabolização hepática, né? Quando eu aplico via tópica, né? Aquele produto. Adesão ao tratamento, muito prático, justamente pela praticidade de aplicação. E não agressão do trato gastrointestinal, como eu falei, tá? Uma vez que aquele produto não vai ser ingerido, e sim aplicado na pele, sobre a pele, certo? Então, assim, um fator chave é realmente essa questão de não ser metabolizado no fígado, né? Não passar pelo metabolismo de primeira passagem, ok? Então, esses são os 5 principais fatores que te levam a produzir as formas farmacêuticas as transdérmicas, certo? Os promotores de permeação transcutânea, tá? Então, assim, para eu trabalhar uma formulação, um creme, um gel transdérmico, esse é o fator chave para eu garantir essa permeação transcutânea. É trabalhar com grupos de substâncias que vão aumentar o fluxo de um ativo através do extrato córneo, certo? Através do rompimento da organização da parede celular. Como, por exemplo, cada um vai ter seu mecanismo específico. Mas, por exemplo, o DMSO, ele vai interagir com o queratinócito, tá? E com isso vai tornar a estrutura dos corneócitos. Não vou entrar aqui em fisiologia da pele, tá? Mas a gente sabe que a pele tem várias camadas, né? E os corneócitos são várias camadas que inclusive servem como barreira, né, para a permeação de ativos. Então eu preciso, como eu falei inicialmente, eu vou precisar trabalhar com estratégias para que essas barreiras sejam de certa forma rompidas. Então, como eu falei, o DMSO, por exemplo, ele vai tornar justamente por essa interação com a queratina, né, ele vai tornar a estrutura dos corneócitos mais frouxa, né, tornando a camada com a córnea, tá, mais permeável, certo? Tudo bem? Os lipossomas, por exemplo, uma das ações dele é liberar, né, ele vai envolver o ativo, certo? E vai liberá-lo em camadas mais profundas da pele, tá? Uma das características também fundamentais dessa forma, né? É justamente essa, envolver o ativo, tá? E liberar o ativo no momento certo. Ok? Porque se o ativo ele é liberado logo quando aplicado, pode ser que isso não vai garantir a sua permeação, se ele estiver na sua estrutura íntegra, por exemplo, tá? Isso está muito relacionado também a gente sabe que
O ativo, né, uma característica que vai favorecer muito a permeação transcutânea é a lipossolubilidade do ativo. Se eu tenho um ativo, por exemplo, hidrossolúvel, eu preciso de substâncias, de estruturas, né, que permitam essa permeação. Então, os lipossomas é uma delas, tá? Ok? Além de surfactantes, tá? Estrategicamente falando, os surfactantes também podem ser um promotor de permeação transcutânea. Pessoal, a pergunta é, Alana, eu posso produzir a minha base, a minha base transdérmica na farmácia? Sim, pode. Mas eu vou te colocar aqui duas bases, tá? Super seguras, que você já adquire pronto. Então, você não necessariamente produz a sua base na farmácia. Eu sou super de acordo, né? Já falei aqui várias vezes no nosso canal de você produzir a sua própria base, mas você precisa colocar na balança o que vale mais a pena, qual é o custo-benefício. Se você tem uma baixa demanda, não é interessante você comprar vários ativos, vários insumos para produzir 1 quilo de base que você vai utilizar em 1, 2, 3 meses, entende? Ou até em mais tempo. Então, se você tem baixa demanda, eu recomendo fortemente que você trabalhe com uma base transdérmica pronta. E além disso, tem um segundo motivo, tá? Quando você trabalha com a base transdérmica pronta, essa base, né, pelo menos essas duas que eu vou te colocar aqui, elas têm estudo, né, elas têm vários estudos com os mais diversos ativos, tá? Vou deixar, inclusive, a literatura dessas duas no nosso canal do Telegram. Vou subir para vocês, não é literatura do fornecedor mesmo. Então, o fornecedor, ele faz estudos, né, com vários ativos, e isso te dá uma maior segurança. Você garante que, sim, que aquele produto, ele vai ter a funcionalidade, certo? Ele vai carregar o ativo, ele vai levar a permeação transcutânea, que é o objetivo principal dessa forma, né? Então, pessoal, uma delas é a Inderme, a base Inderme, ela é fornecida pela Biotech, certo? Inclusive, esse texto aqui foi extraído da própria literatura técnica da Biotech, tá? É uma base pronta, desenvolvida com tecnologia dos fosfolipídios de soja em alta concentração, que possui propriedades funcionais e sensoriais únicas à pele, juntamente com um toque sofisticado. Estes constituintes, pessoal, a tecnologia de fosfolipídios vai facilitar a reação dos ativos com maior eficácia e aumento da sua permeação, tá? Então, essa estrutura fosfolipídica vai ser fundamental para carrear os ativos, né, os fármacos, tá? Além de garantir vários pontos que o fornecedor coloca, né? Como um bom sensorial, alta tolerância, tá? A alta absorção, ok? A outra base é a base transdérmica. Essa eu já trabalhei bastante com ela, certo? Hoje ela é fornecida pela Fagron, tá? Que é uma das empresas do grupo Fagron. E é um veículo também promotor de permeação cutânea na forma de matriz fosfolipídica, né, formadas por biolipídios em forma de bicamada lamelar também, tá? Com tecnologia lipossomal, certo? Além da formação de micropartículas nanosomais. Então, assim, cada fornecedor tem sua tecnologia de fabricação do veículo transdérmico, ok? E eu trouxe aqui uma formulação sugerida pelo próprio fornecedor, inclusive na literatura técnica deles, tem várias formulações. Nem vou colocar aqui na aula, porque tem na literatura, certo?
Então, esse é só para você ter uma ideia, né, de como formular. Quando você parte de uma base transdérmica, pessoal, a formulação é super fácil de fazer, certo? Você vai incorporar, é basicamente incorporar o ativo na base, certo? Eu sugiro, você pode trabalhar com grau e pistilo tranquilamente, tá? Com a levigação, né? Você leviga o ativo na base, certo? Ou você pode trabalhar sim com um moinho de rolos com nanoestruturador para garantir uma maior homogeneização, tá? Agora, um ponto importante que eu sempre gosto de enfatizar é valide antes de comercializar, certo? Manipula primeiro, faz um estudo de teor, tá? De uniformidade de dose para avaliar a homogeneidade do teu produto, certo? E aí você vai para a comercialização, muito importante, tá? O segundo ponto e aí, voltando para a questão da base pronta ou base manipulada, se você for manipular, tá, essa base, você também precisa fazer alguns estudos, tá? Ela não é obrigatória, é, a vigilância obriga que eu faça esses estudos para manipular minha própria base? Não. Você precisa fazer os testes, né? Quando você manipula as suas bases, você precisa terceirizar alguns testes, inclusive o microbiológico. Mas eu recomendo fortemente que você faça testes, tá? De eficácia, tá? É muito importante que você garanta que a sua base esteja carreando, tá? Esteja garantindo essa permeação transcutânea. Tudo bem? É um investimento? É um investimento, tá? Mas se você tem uma demanda considerável, né, dessa base, por que não fazer, né, desenvolver a tua própria base? Sim, super possível, tá? Mas se não, avaliar o custo-benefício, temos também excelentes bases prontas no mercado. Então, voltando aqui para essa formulação, tá? Relacionada à reposição de testosterona, temos aqui uma testosterona 60 miligramas, testosterona 60 miligramas no Pentravan QSP 1 ml. Pessoal, é muito importante, tá? Você compreender essa formulação. Isso tá até faz parte até do nosso curso de cálculos farmacêuticos, inclusive. Certo? Se você tem dificuldade em cálculos, eu recomendo fortemente que você participe desse curso. Vai acontecer agora no mês de setembro, tá? Então, se você for manipular 60 testosterona 60 miligramas, QSP 1 ml de Pentravan, você não vai pesar 60 miligramas em 30 ml, tá? Normalmente ele coloca o volume final. Ou você não vai manipular apenas 1 ml de Pentravan, certo? Tem duas formas de você saber a quantidade que você vai manipular. Uma é o tempo de tratamento, por exemplo, aqui tem a posologia aplicar 1 ml uma vez ao dia na região da bolsa testicular. Normalmente o prescritor ele coloca durante tantos dias, durante 30 dias. Então, se for durante 30 dias, você vai formular 30 ml da loção, né? No caso, ou 30. Normalmente, quando a gente trabalha com hormonioterapia, né, a gente trabalha com QSP de 1 ml, então seria um fluido, né, um produto mais fluido, certo? Porque a aplicação dele vai ser em volume, certo? Depois eu vou te explicar por quê. Mas enfim, então você vai calcular a quantidade para 30 ml. Isso significa, pessoal, que você deve multiplicar, se for um tratamento de 30 dias, para você saber a quantidade de testosterona, multiplicar 60 miligramas por 30, né?
E o volume final da formulação deve ser 30 ml, certo? Muito cuidado. Você não vai trabalhar 60 miligramas para 30 ml. É um detalhe, mas é importante você atentar, certo? E, a prescrição pode confundir, tá? Não só o prescritor, mas quem vai manipular e vice-versa. Então, é importante você atentar à quantidade de testosterona calculada e a quantidade de base a ser trabalhada, certo? Ok? Então, se fosse para 15 dias, seria só 15 ml, né? E assim por diante. O que deve ficar claro para você é que a quantidade aqui prescrita é a dose a ser aplicada, né? Testosterona 60 miligramas para Pentravan QSP 1 ml, certo? No caso, ele vai aplicar 1 ml que vai conter 60 miligramas de testosterona. Tudo bem? Alana, mas como é que ele vai aplicar 1 ml? Como é que o paciente vai medir esse volume, tá? A pergunta é essa. Justamente você tem que direcionar uma embalagem, tá, apropriada. E eu vou te explicar mais na frente como. Antes disso, uma das formas, né, de você manipular, tá, gel transdérmico. Eu vou te falar, né? Não vou te colocar aqui mais detalhes, mas existe, né? A fase, você vai trabalhar com gel transdérmico de Plurinic, que é baseado, né, na manipulação da fase aquosa, onde vai conter lecitina, que é um fosfolipídio, que vai ajudar a atravessar o ativo a atravessar a camada córnea da pele, palmitato de isopropila, né, que é um solvente promotor da penetração cutânea, e o ácido sórbico, tá, que é um conservante. Então, nesse caso, eu vou ter a minha fase oleosa vai conter esses 3 componentes, tá? Que vai ser o preparo da solução de lecitina e palmitato de isopropila, certo? E a minha fase aquosa vai conter o Poloxamer 407, que é o gel de Poloxamer, tá? Muito conhecido também, né? A marca dele é o Pluronic, tá? Também conhecido como Pluronic. Sorbato de potássio e água destilada vai ser minha fase aquosa. Como é que eu vou manipular? Após trabalhar a fase aquosa, fazer a mistura da fase aquosa e manipular a fase oleosa, certo? Eu vou incorporar meu ativo em uma das fases, vai depender da característica dele, tá? Se ele é lipossolúvel, se ele é hidrossolúvel. E a mistura, tá? Após a incorporação do ativo, eu vou fazer a mistura através dessa seringa, tá? Essa seringa, ela vai ter uma válvula, né, que vai encaixar uma na outra, certo? Chamado Lower Lock, certo? E aí, através de movimento de pressão, pressionando, tá? A seringa do lado direito, depois a seringa do lado esquerdo, e aí você vai misturando a fase aquosa e a fase oleosa até se tornar totalmente homogêneo. Pessoal, uma das formas de dispensar pode ser na própria seringa, só que não é a melhor embalagem que eu indico, sinceramente, porque ainda dá margem. Se for ativos analgésicos, antieméticos, como eu falei anteriormente, ok. Mas se for, por exemplo, hormonioterapia, a gente precisa trabalhar com precisão maior, tá? Reposição hormonal. Então, eu já sugiro que seja um outro tipo de embalagem, certo? Calibrada, tá? Na seringa, você consegue dosar, né? O volume, mas de forma não tão precisa, certo? Então, eu indico essa embalagem, tá? Essa imagem eu peguei da ênfase, tá? Que é um fornecedor de embalagens, certo?
Então, essa embalagem você tem vários tipos, né? De 30, de 50 ml, vários tamanhos, tá? E a quantidade de saída, a dosagem, ó, dosagem nominal de 1 ml, é calibrada, tá? Então, ela me permite uma maior precisão da dose a ser aplicada no paciente, ok? Então é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da nossa aulinha de hoje, tá? Do Dica Manipule. Queria agradecer a participação, a interação de você aqui no nosso canal, tá? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, ativa as notificações desse sininho para todas as semanas você ser avisado sobre a nossa aula, tá? E eu queria deixar essa mensagem. Todo mundo sobe a escada em espiral do conhecimento, os que são brilhantes poderão chegar e admirar o ponto alto para admirar a vista abaixo deles, mas somente os verdadeiramente excepcionais estarão continuamente erguendo a escada para alcançar os céus. Um grande abraço, te espero no nosso próximo Dica Manipule e até a próxima. Tchau, tchau!